Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje estamos indo para o 5º capítulo da nossa série, intitulada como Quem é Deus? As multifaces de um único Deus, as formas quais o Senhor se apresentou ao longo de toda a história para os seus filhos e se apresenta para nós todos os dias, com essa sua multiforme sabedoria, suas multifacetas. E eu quero apresentar a você a face do grande Eu Sou na manhã que o Senhor nos reservou hoje. O texto usado como base está lá no capítulo de número 3, do livro do Êxodo, no versículo 14. Eu ia ler um pouco mais, vou ler o 14 somente aqui nessa manhã. E assim está escrito, Êxodo 3,14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. E este é meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Veja que maravilhoso. O Senhor nosso Deus, ele se apresenta a Moisés nessa estação da história do povo de Deus, na história da vida de Moisés, como o grande eu sou, ou eu sou o que sou. E quando nós olhamos para essa face do Senhor, ela é um pouco conflitante com as nossas opiniões, porque tantas vezes nós queremos dar um nome, dar um título ao Senhor e queremos que ele traga algum tipo de representação sobre as nossas vidas. E o texto compartilhado no dia de hoje, essa faceta do Senhor, essa face qual o Senhor se apresenta para Moisés nessa situação, fala sobre um Deus que independe das nossas interpretações. Deus, ele é o que é. Ele é somente ele. Nós não precisamos explicar o que ele é, o que ele faz, como ele faz. Nós não temos nem a capacidade lógica e cognitiva de aprender ou lidar com esse tipo de situação. Nós estamos falando aqui nessa manhã do grande Yahvé, do grande Eu Sou, o nosso Deus que é soberano, é poderoso e não se conecta com as nossas vidas. A situação aqui de Moisés é uma situação um tanto quanto difícil que ele estava passando, porque o povo estava escravo no Egito e ele estava sendo enviado pelo próprio Deus para se tornar o libertador da vida deles. E ele queria um bom motivo para que apresentasse uma boa motivação para que o povo pudesse segui-lo. Ele falava para Deus em uma conversa, em uma oração, falava, Senhor, mas o que eu vou falar para eles? Como é que que eles vão acreditar que eu represento o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso? Como é que eu, essa pessoa aqui, que estou sozinho aqui nessa situação toda, posso ter algum tipo de credibilidade? E Deus fala para Moisés, vai lá e diga que o eu sou é contigo. Isso quer dizer que nós não precisamos explicar, não precisamos de alguma forma tentar o proteger, ou até mesmo de uma forma apologética, forçada, digamos assim, buscar defender com todas as unhas e os dentes, assim, sabe? Causar complicações e dificuldades para que nós mostremos ou demonstremos quem é o Senhor. Deus, ele é ele mesmo e independe das nossas opiniões. A única coisa, meus irmãos, que nós precisamos fazer é crer. Crer que o Eu Sou existe, crer que o grande Yahvé, ele é suficiente, não somente para fazer, para movimentar as coisas, mas também para nos justificar diante das situações. Deus, ele fala para Moisés nesse momento, vai lá e fala que eu estou contigo, que o Eu Sou está contigo, que aquele que é autoexistente, que aquele que subsistiu em si mesmo no início de todas as coisas é com você, e o restante, e o próprio Deus fará. E por tantas vezes nós precisamos somente fazer isso nas nossas vidas. Nós precisamos entender que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo e precisamos confiar plenamente e precisamos somente fazer aquilo que Deus recomendou Moisés a fazer aqui nesse texto, e eu nos recomendo, eu me incluo nessa sugestão nessa manhã, que nós possamos somente apresentar aquele que é o dono das nossas vidas, possamos apresentar aquele que está à frente das nossas vidas, que o restante das coisas ele fará. Quando nós olhamos para as histórias bíblicas, vemos grandes lutas, batalhas. Falamos ontem sobre uma grande batalha, antes de ontem, uma grande batalha também que o Senhor havia vencido através dos seus filhos, através do seu nome, das suas faces. E eu quero lembrar você aqui que Deus, ele é suficiente sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de mais justificações profundas e confusões e brigas e tudo mais, não. Somente falarmos assim como para Moisés nesse momento, que o grande Deus, o grande Jeová, o grande Yahvé está comigo, o grande eu sou é aquele que me envia. Isso é mais do que suficiente. O restante, a justificação, a comprovação, os milagres, as vitórias e tudo isso é o próprio Deus quem vai gerar nas nossas vidas. A nossa missão aqui é proclamar o nome dele, levar o nome dele a mais pessoas possíveis, porque o restante é somente ele que faz. Vamos orar, queridos irmãos. Pai, no poderoso nome de Jesus, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença em mais um dia, Pai. Hoje o Senhor permitiu nós conhecermos mais uma das faces que o Senhor se apresenta nas Tuas Escrituras. E hoje falamos sobre o grande Yahvé, o grande Eu Sou, Pai.
Por isso nós queremos louvar o Senhor nessa manhã. Por tantas vezes nós pensamos que precisamos de poder, precisamos de força, precisamos de qualquer coisa para que sejamos justificados, sejamos levantados no nosso ministério. Por tantas vezes nós queremos até ter reconhecimento humano, Pai, mas o Senhor nos ensinou nessa manhã aqui que a única coisa que nós precisamos fazer é levar o seu nome, Senhor, adiante. Levar, proclamar o teu nome, Senhor, a todas as pessoas que de alguma forma estão em nossa volta, aquelas que estão ligadas à missão ou não, Senhor. E é assim que nós queremos fazer, assim como Moisés. Nós queremos dessa mesma forma, chegar diante das adversidades, chegar diante dos problemas, chegar diante das missões que o Senhor nos colocou, Pai, e somente apresentar o teu nome, sabendo que as demais coisas será o Senhor mesmo que irá realizar. Por isso, nessa manhã, nós diminuímos, Senhor, na tua presença, para que o Senhor cresça e o grande eu sou seja manifesto através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e lembre-se, você só precisa proclamar o nome do Senhor. O restante é Ele mesmo que fará. Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente. Paz!